Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Verso 70. E declaro que aquele que estuda essa nossa conversa sagrada adora-me com sua inteligência. Verso 71. E aquele que ouve com fé e sem inveja livra-se das reações pecaminosas e alcança os planetas auspiciosos, onde residem os seres piedosos. Bhagavad Gita, conclusão, a perfeição da renúncia, capítulo 18. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Você pode repetir de novo, Daniela, por favor? Os versos. Verso 70. E declaro que aquele que estuda esta nossa conversa sagrada adora-me com sua inteligência. Verso 71. E aquele que ouve com fé e sem inveja livra-se das reações pecaminosas e alcança os planetas auspiciosos, onde residem os seres piedosos. Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Muito bem. Eu vou então fazer aqui a leitura do verso no sânscrito também, para vocês acompanharem, está compartilhado na tela, tá bem? Vou fazer aqui a leitura do sânscrito e depois vou dar alguma... Agora são 7 horas e 3 minutos, então às 7 horas e 20 minutos nós estamos então concluindo o nosso sadhana, tá bem? Bhagavad Gita 18.70, esse capítulo é a perfeição da renúncia. Então hoje foi feita a leitura pela nossa sacerdotisa Daniela Carvalho, e eu vou então aqui fazer a leitura do sânscrito. Na verdade, é a romanização do sânscrito, né? É transliterado para o romano, né? O sânscrito mesmo, né? O verso escrito em sânscrito mesmo não aparece aqui. Pelo menos nesse site aqui não aparece. Mas isso daqui é a transliteração, tá? Então vamos lá. Jeshita chaya iman dharmyan sambadan avayo Jnanana jhoganati namham istashyam ichime mati Om. Muito bem. E declaro que aquele que estuda esta nossa conversa sagrada adora-me com sua inteligência. Precisa realmente uma explicação disso? Mas, bom, o que a gente, né, observa, assim, já na primeira instância, é que, às vezes, se pensa em termos de renúncia, sacrificar ao Supremo, renunciar ao Supremo, significa uma perda, porque a nossa mente é analógica. A forma como nós pensamos é analógica, é tridimensional. O nosso cérebro, ele está calibrado para olhar tudo de forma analógica. Preto, branco, acima, abaixo, bom, ruim. Então, essa forma analógica de pensar vai levar o ser a concluir que render-se ao Supremo é uma perda. Porque o conceito que nós temos de rendição é um conceito que sugere a um prejuízo, né, a perda. Porque nós temos a ideia, né, nas guerras, por exemplo, fulano se rendeu, quer dizer, perdeu. Então, na nossa concepção analógica, nós vamos partir do princípio da resistência, porque a gente parte dessa conclusão de que renúncia ou rendição significa uma perda. Na verdade, por exemplo, quando o rio rende-se ao mar, o que acontece com o rio? Ele aumenta a si mesmo.
Ou quando, por exemplo, você tem uma empresa e você, então, faz uma parceria com uma grande empresa com a prerrogativa de que essa grande empresa é que vai administrar os negócios. Ou seja, né, você ganha, sai ganhando. A Escócia é ligada à Britânia, né, que é o Império Britânico, a Inglaterra. Mas a cada, acho que 14 anos, se eu não me engano, eles podem fazer um plebiscito interno e decidir se querem permanecer ligados a Londres ou não, à administração da Inglaterra ou não. E eles optam por permanecerem ligados à Inglaterra porque é vantagem econômica, social. Tá? Semelhantemente, o Porto Rico parece que também tem uma política assim semelhante. Eles podem ficar independentes, entretanto, preferem manterem-se conectados com o país que os administra. Tem uma ilha que é administrada pela Dinamarca, a Islândia. E os islandeses decidiram por plebiscito que eles vão continuar sendo administrados pelos dinamarqueses por conta de vários fatores econômicos, é vantajoso. Então, esses pequenos exemplos indicam que, ao rendermos a nossa inteligência ao Supremo, isso é um indicativo de vantagem para a nossa própria inteligência, um hibridismo que potencializa a nossa inteligência. Ou como o Christian está mencionando aqui, estudar o conhecimento acerca do Supremo é uma forma de apreciar, não, uma forma não, é a apreciação ao Supremo. É uma adoração. Então, quando você está se esforçando para entender Krishna, a suprema personalidade de Deus, o absoluto, você está adorando o Senhor Supremo através da inteligência, o que indica que a inteligência não é descartável na hora de entender Deus. Então, a fé é um produto inicial apenas. A fé é apenas o início do processo. A ideia é chegar à compreensão de Deus. Porque uma vez que se dá a compreensão, supera-se a fé infinitamente, porque a fé depende da compreensão. A compreensão é muito superior à fé. E as pessoas mudam de fé. Ah, porque agora eu sou isso. Ah, porque agora eu sou aquilo. Ah, mudei de fé. Então, a fé é volátil. E, por que não dizer, em muitos casos, volúvel. A compreensão é determinante. Ela é final. Então, de preferência, né, buscar a compreensão. E essa compreensão requer a dedicação, inteligência. Muito bem. Então, agora, vamos ao próximo verso. Bhagavad Gita, como ele é, a canção do Supremo, versos 71, capítulo 18. Shraddhavandana suyascha shrinuyapi yonnara soapi mukta shubhat lokam prapnuyat punya karmanam om. E aquele que ouve com fé e sem inveja, livra-se das reações pecaminosas e alcança os planetas auspiciosos, onde residem os seres auspiciosos. Então, tá aí a prova de que eu não estou enrolando vocês. Ah, mas o Devananda fala, não sei não, hein? Talvez, pode ser que não seja assim, hein? Eu não estou enrolando ninguém. Olha, essa afirmação não foi eu que fiz. Essa afirmação é dada diretamente por uma pessoa com autoridade e conhecimento e potência para fazê-la. Se eu digo para você, por exemplo, que eu sou capaz de ensinar você a entoar os santos nomes do Senhor corretamente, eu posso cumprir isso. Só preciso da sua boa vontade. Então, eu posso cumprir. Se eu disser, por exemplo, que se você vier na minha casa, eu posso servir um jantar para você, eu posso cumprir isso. Então, se eu faço algumas afirmações que eu posso cumprir, isso é natural para mim. Não é um absurdo. Agora, se uma pessoa que não tem uma casa, que é um morador de rua, fizer essa mesma afirmação, ele pode se sentir inseguro ou constrangido de afirmar isso. Ele pode blefar e tal, se sentir inseguro e tal. Mas uma pessoa que não, você que tem uma casa, que tem uma cozinha, que tem uma vida normal,
se você disser, Devananda, venha na minha casa que eu sirvo um jantar para você, eu posso ir tranquilo que eu não vou ficar com fome. Porque você tem condições de cumprir essa sua determinação. Semelhantemente, aqui, quando o Senhor Supremo diz, e aquele que ouve com fé, a princípio, o início de tudo é fé. Começa com fé, mas evolui para a compreensão. Aquele que ouve com fé e sem inveja. O que significa sem inveja? A inveja aqui não é apenas um sentido grosseiro, porque nós, é aquela história da mente analógica, a gente vai direto para o analógico. A ideia da inveja é a coisa mais grosseira, o arquétipo de que você fica ali olhando para as coisas dos outros e desejando que as coisas dela venham para você ou que ela perca as coisas dela, alguma coisa assim. Isso é a grosseria, né? Isso é o absurdo da inveja. Mas, assim, em diferentes níveis, mais sutis, mais leves, menos perceptíveis, por exemplo, a letargia é inveja. A avareza é inveja. Porque a letargia significa que você está sendo avara com a humanidade. Porque através da letargia você não vai conseguir oferecer o melhor de si para a humanidade. Você vai oferecer o que para a humanidade? Os restos que sobrarem. Isso é avareza. Se oferecer. Na verdade, muitas vezes a letargia oferece à humanidade um peso sobre ela. A letargia é inveja. A violência é inveja. Entende? Por isso que uma alimentação pacífica, sem violência aos animais, é compaixão aos animais, esse respeito aos animais, é a ausência de inveja aos animais. Ah, mas Devananda, eu não invejo os bichinhos. Claro, não inveja grosseiramente, mas alimentar-se deles é invejar. É violência. E violência é inveja. Letargia. Ignorância é inveja. Preguiça de evoluir é inveja. São aspectos sutis da inveja. A inveja não se refere apenas ao seu aspecto absurdo, o grosseiro. Né? Às vezes a mãe fala, menino, vai tomar banho. Ele entra no chuveiro lá e dá aquela sapecada e sai. A mãe fala, mas você tomou banho? Tomei, tô limpinho. Aí olha embaixo da unha, tá tudo sujo. No meio dos dedos, aquela craca. Menino sabe como é que é, né? Aí a mãe fala, não. Aí pega a bucha e vai, esfrega, esfrega. É aqui, ó, aqui, ó. Tá vendo? Porque ele vai entender banho como limpar o rosto. Aí ele olha no espelho, tá limpo, tá bom. Mas não é assim. Limpeza, do ponto de vista de uma mãe, é completa. Inveja, do ponto de vista de Deus, é uma ação completa. Liberdade da letargia, da ignorância, né, da violência, tudo isso faz parte do aspecto da inveja, a qual nós estamos tentando, lutando para nos livrar. Para que nós possamos, olha aqui, ó, livres das reações pecaminosas, né? Aqui é colocado como reações pecaminosas, mas aqui no verso, se vocês observaram, ó, karma é a palavra védica. Nós traduzimos de ação pecaminosa porque é o que vocês conseguem entender, porque devido ao cristianismo, que é a formação base. Mas nós, védicos, aplicamos o princípio de karma, que significa uma ação que corresponde a uma reação no futuro, ou reação presente correspondente a uma ação de abuso do livre-arbítrio no passado. Então, livres do karma, ou, se você preferir, reações pecaminosas, e alcança os planetas auspiciosos, onde residem os seres auspiciosos. Esses planetas são reais. Inclusive, através do método de yoga ou manasa seva, pode-se entrar nesses planetas e visualizá-los. Não dá para estar lá, não dá para ficar lá, não é autorizado, mas pode-se entrar para ver. As técnicas são oferecidas dentro do compêndio do conhecimento védico. Você não precisa morrer para ver.
dá para vê-los ainda nesse estado atual. Só é preciso aplicar os princípios, os protocolos adequados para que você tenha acesso a esses planetas auspiciosos mencionados aqui. Toda empresa inteligente permite que você tenha um pequeno teste antes de adquirir o produto. O Senhor Supremo não é mentecapto, não é um péssimo administrador, ele não é inteligente, ele é inteligente. Os Vedas já proporcionam ao pesquisador a oportunidade de entrar nesses planetas, visualizá-los, experimentar a atmosfera, para depois decidir se quer ir ou não. É assim que funciona. Só que tem o método apropriado para se fazê-lo. Não é um pouco exigente, claro. Porém, é possível. Está na pauta, inclusive, para o pesquisador, para o aluno. Não tem como ele tomar uma decisão coerente se não tiver essa imersão, essa experiência prévia. A decisão dele pode ser baseada apenas num sentimentalismo ou numa inconsistência, numa dúvida. Então, ele pode tomar a decisão com dúvidas no coração, não entra. Ele pode tomar uma decisão baseada no sentimentalismo, também não entra. Tem que estar lúcido, consciente. É uma decisão voluntária ascender aos céus. Os céus não obrigam nenhuma alma a ascender ali. Tampouco nenhuma alma é obrigada a ascender aos céus. Todos têm o livre-arbítrio para permanecer onde estão, ou ir adiante. A decisão é do ser. Porém, quando o ser entende que há coisas que são melhores do que ele tem no momento, a decisão, normalmente, para aqueles que são saudáveis, é optar por aquilo que é ainda melhor. E melhor que ser um habitante humano é ser um habitante celestial. Melhor ainda que ser um habitante celestial é ser um habitante transcendental. Muito bem? Então, nós estamos, assim, passando à frente, né, a informação védica original para que vocês saibam os seus direitos de alma. O cidadão, quando sabe os direitos que tem na sociedade, ele atua de maneira mais consciente. Os governos não exploram, a população que é educada não é ludibriada e levada, né, nas promessas dos políticos. Eles são pessoas, né, a população é menos enganada. Então, quando você conhece os seus direitos de alma, você pode exercê-los mais apropriadamente. Tem advogados na sala, sabe que é assim que funciona. As leis funcionam para quem as conhece e para quem as ativa. Portanto, saiba quais são os seus direitos de alma e utilize-as. Esse é o ensinamento védico. Então, nós ficamos aqui, tá? E vamos dar sequência, então, na nossa programação, que agora a gente está, na verdade, na parte da finalização, tá bem?